Torcida pede Rodinei de volta. Flamengo amassa e elimina Botafogo. Zico nem quis saber e detona a atitude de Tite. Que história é essa, PQD? Vem comigo aqui no caminho eu explico. Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa manhã de sábado, como sempre, recheado de informações. Mas antes de mais nada, meus queridos, minhas queridas, na humildade, começou a assistir? Já deixa o like de vocês. Não são inscritos? Se inscrevam, não nos seguem? Passem a nos seguir. Acione o sino para todos os vídeos e continuem aí compartilhando os nossos conteúdos. Tudo isso para vocês é de graça e ajuda muito no nosso trabalho. O canal Paraquedista Rubro-Negro. Então vamos para a notícia. Rapaz, o clássico entre Flamengo e Botafogo começou, hein? Começou ontem e começou bem para o Flamengo. O Flamengo detonou e eliminou o Botafogo ontem no Maracanãzinho pela NBB. Rapaz, o orgulho da nação aqui, ó. Flamengo elimina o Botafogo e vai às quartas de finais da NBB. Na partida de ontem, sexta-feira, que ocorreu no Maracanãzinho, o Flamengo foi dominante do início ao fim e atropelou aí o Glorioso, vencendo por 78-56. E o Flamengo agora aguarda o próximo adversário que sai do confronto entre o São José e o Fortaleza. Parabéns aí para o orgulho da nação. O Olivinho aí, que já falou que vai se aposentar no final da temporada, fez um discurso lindo ontem agradecendo a presença da torcida, a torcida que lotou o Maracanãzinho para ver o Flamengo amassar o Botafogo. Isso aí já é um bom presságio para a gente com relação ao jogo de amanhã, né? Então, seguindo aqui, ó, o Flamengo treina na manhã desse sábado, né, no CT Ninho do Urubu, janta em um hotel na zona sul do Rio de Janeiro. O Flamengo mudou a logística para esse jogo de amanhã contra o Botafogo no Maracanã, para poder dar mais tempo de descanso aos seus jogadores, tá? O Flamengo aproveita a estrutura do CT Ninho do Urubu para poder concentrar os jogadores, né? O Flamengo tem uma das melhores estruturas no seu CT do Brasil, né? Então os jogadores jantam lá, eles dormem lá. Só que o CT Ninho do Urubu fica a cerca de 40 quilômetros do Maracanã, né? Então, o que a direção do Flamengo, a diretoria do Flamengo, junto com a comissão técnica, decidiram? Vamos dar mais repouso para esses jogadores. Vamos hospedá-los em um hotel na zona sul do Rio de Janeiro, no bairro do Leblon. Mas por que isso, PQD? Esse hotel onde eles vão ficar hospedados, concentrados hoje, após o treino, fica a 12 quilômetros do Maracanã. Pô, mas 12 quilômetros, pô, a diferença de 40 quilômetros, cara, faz diferença sim. É mais tempo de repouso que os jogadores vão ter, né? Vão jantar, vão dormir, acordam amanhã, tomam o seu cafezinho da manhã, embarcam para o Maracanã, que fica a 12 quilômetros, pertinho. 12 quilômetros é galho fraco para a infantaria, como nós falamos no quartel aqui, ó. No treinamento de ontem, Tite não montou o time. Os jogadores que iniciaram a partida contra o Bolívar não foram a campo. O Tite deve utilizar o treino de hoje, pela manhã, no CT Ninho do Urubu, às 9 horas da manhã, para poder aí sim indicar quais são os 11 que iniciarão a partida contra o Botafogo. Mas a ideia é que o Flamengo venha com força máxima e os jogadores que foram poupados da viagem, que ficaram aqui no Rio de Janeiro, devem iniciar a partida, devem iniciar. A provável escalação do Flamengo amanhã deve ser a seguinte: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Nicolas de la Cruz, Georgiano de Arrascaeta, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro. Essa deve ser a provável formação, porque Everton Cebolinha ainda está se recuperando de lesão. Aqui, ó, Everton Cebolinha vem evoluindo bastante da lesão sofrida na panturrilha direita, mas ainda não foi a campo e está descartado do clássico. O atacante avançou na recuperação e a expectativa da comissão técnica é que o camisa 11 inicie a fase de transição para o retorno aos gramados após o jogo contra o Botafogo. Ou seja, a partir de segunda-feira, se o Flamengo treinar, se não derem folga para os jogadores, ele já deve iniciar essa transição para o campo e está à disposição para o próximo jogo do Flamengo. Se eu não me engano, é contra o Red Bull Bragantino, se não me falha bem a memória, né? E sobre esse jogo, o clima vai ser quente.
dentro e fora de campo, né? Lembrando aí que o Flamengo já vendeu mais de 55 mil ingressos de maneira antecipada e de toda a carga só foi disponibilizada 10% para a torcida do Botafogo. Nos jogos entre Flamengo e Vasco da Gama é meio a meio, Flamengo e Fluminense é meio a meio. Mas o que acontece? Quando o Flamengo vai jogar contra o Botafogo lá no Newton Santos, eles disponibilizam apenas a carga de 10%. Então está sendo feita aí a lei do retorno, a reciprocidade, né? Não sabemos se o Flamengo vai praticar os mesmos preços para a torcida do Botafogo que nem eles fazem para a torcida do Flamengo lá no Engenhão, que eles colocam o preço lá em cima. Eu creio que isso não vai acontecer por causa da amizade entre John Textor e Rodolfo Landim. Eles têm aí uma boa amizade, né? Então, clássico quente porque a temperatura amanhã está prevista para 37 graus, né? De acordo com o clima-tempo, o domingo do Rio de Janeiro terá a máxima de 37 graus e a mínima de 21. Ainda segundo o site, no horário do clássico, a temperatura é prevista para 34 graus com sol, tempo aberto e sem possibilidade de nuvens ou chuva. Vai ser aquele céu de brigadeiro, galera, ó. Se hidratar bastante água, lembrando que no Rio de Janeiro, todos os grandes eventos exijam isso. Você não é proibido de levar sua garrafinha de água de casa. Exijam os seus direitos. O preço da água lá é caríssimo. Mas foi uma determinação do governo do estado, junto com a prefeitura, que grandes eventos, em dia de sol quente, o torcedor ou quem vai ali, o espectador que vai assistir algum show, ele pode levar sim a sua garrafinha de água. Então faça isso. Se hidratem bastante, se cuidem, porque o bicho vai estar pegando, hein? Olha lá, estão mudando aqui de assunto? Flamengo abre negociações por Gonzalo Montiel. De acordo aí com o jornalista Gustavo Iorrochi, da ESPN, o clube carioca está negociando a contratação de Gonzalo Montiel. O jogador brilhou na América do Sul, atuando pelo River Plate e atualmente pertence ao Sevilha, com quem tem contrato até junho de 2026. O lateral direito está emprestado ao Nottingham Forest nesta temporada e os espanhóis estão dispostos a cedê-los por empréstimo novamente, dessa vez para o futebol brasileiro, né? A posição é uma prioridade do Flamengo para reforçar, já que Varela ainda está se firmando como titular e o Wesley tem comprometido quando é utilizado, infelizmente. No tempo em que atuava pelo River Plate, Montiel era um dos melhores da posição no continente e o rubro-negro quer qualificar ainda mais o seu elenco. Em 2021, quando ele atuava pelo River Plate, se eu não me engano, ele estava avaliado aí em 10 milhões de euros. Acho que era isso mesmo, né? Só que com o passar do tempo, ele não se deu bem lá na Europa e o Flamengo deve aí chegar a oferecer uns 7 a 8 milhões. A 10 milhões o Flamengo não chega de jeito nenhum, principalmente por um lateral, né? Então vamos ver aí se Gonzalo Montiel vem para o Flamengo. O que vocês acham? Seria uma boa aquisição Gonzalo Montiel no Flamengo? Para suprir ali a carência da nossa lateral direita? Ah, mas aí você pode questionar, PQD, ele não deu certo lá na Europa. Nós temos jogadores no Flamengo aí que não se deram muito bem na Europa e chegou aqui no Flamengo e arrebentou. Exemplo, Gabriel Barbosa, o Gabigol, que fez gol em todas as finais de Libertadores da América. E é o maior artilheiro da Libertadores da América no Brasil. Então, no meu ponto de vista, eu acho que seria uma boa pedida. Gonzalo Montiel, que tem 27 anos, iria ajudar muito. O problema é que ele é um jogador de seleção, né? A gente vai perder aí Ayrton Lucas, Matias Vinha, deve perder o Guilherme Varela para a seleção do Uruguai e deve perder também Gonzalo Montiel. Então, essa contratação só seria aí na próxima janela de transferência, no meio do ano, né? Então, mudando aqui de assunto, dono do Botafogo, John Textor, é punido pelo STJD com 45 dias de suspensão antes do jogo contra o Flamengo. O Pleno Supremo Tribunal de Justiça Desportivo suspendeu por 45 dias o dono do Botafogo. Isso porque o mandatário xingou a CBF após a derrota do Alvinegro para o Palmeiras de 4-3 lá no Engenhão, em 2023. Desse modo, o empresário recebeu a punição nesta sexta-feira ontem, por maioria dos votos, e terá que pagar ainda R$100 mil, né? Quem fala demais dá bom dia a cavalo, né? Agora aqui o
o Felipe Luiz terá o seu primeiro clássico comandando o Sub-17 do Mengão. Contra o Fluminense, Felipe Luiz realizará primeiro clássico como técnico. Isso aí, ó. Como técnico, Felipe Luiz já enfrentou grandes times de São Paulo, disputou o torneio internacional, mas ainda não fez clássico estadual. No entanto, neste sábado, dia 27, o treinador do Flamengo do Sub-17 encara o rival da cidade pela primeira vez na sua nova carreira. O jogo será em Xerém e o mais querido pega o Fluminense pela Copa Rio da categoria Sub-17 às 11 horas da manhã. Esse jogo deve passar aí na Flá TV e eu devo compartilhar aí na nossa página Amaury de Paula Santos, né? Felipe Luiz tem 100% de aproveitamento na Copa Rio e vem aí de 2 goleadas por 6-0 contra o Resende e contra o Serrano. O Flamengo Sub-17 até já fez um clássico na atual edição da competição diante do Botafogo, mas o ex-lateral esquerdo estava nos Estados Unidos comandando o time na Generation Cup, na qual o mais querido foi semifinalista, foi derrotado, teve aqueles atos de contra a nossa garotada. E o Mengão B aí que encarou a equipe de General Severiano, né? Agora, vamos sair aqui do futebol, vamos para a política. Política do Flamengo. Rodolfo Landim tem um plano, galera. É isso aí. Landim mira a presidência do conselho para avançar com a SAF no Flamengo. Ele não tira essa ideia de vender 25% do Flamengo, alegando que é para fazer o nosso sonhado estádio. Olha aqui. Landim vive seus últimos meses de mandatário à frente do Flamengo. Em reta final da gestão, o dirigente já planeja um novo passe e mira a presidência do Conselho Deliberativo. Um dos motivos? Avançar com a SAF nos bastidores do clube. O segundo e último mandato de Landim se encerra em dezembro desse ano. Dessa forma, o empresário busca a forma de seguir fluente nos bastidores na tentativa de avançar com o plano de SAF no Mengão. Com isso, o mandatário aposta no cargo de presidente do Conselho Deliberativo do Flamengo. Informação publicada primeiramente pelo portal Mundo Rubro Negro e confirmada aí pela reportagem do Coluna do Fla, ou seja, Rodolfo Landim quer se perpetuar no poder à frente do Flamengo, né? O mandatário aí tenta disseminar a ideia entre os conselheiros que transformar uma parte do Flamengo em Sociedade Anônima do Futebol, SAF, poderia aumentar ainda mais o patamar do rubro-negro. Entretanto, conforme a apuração do Coluna do Fla, o tema enfrenta resistência frente aos conselheiros, né? Fala aí, vocês acham que é uma boa Flamengo virar SAF? Vocês concordam em Rodolfo Landim se perpetuar no poder do Flamengo ali, sendo presidente do Conselho Deliberativo? Deixa a opinião de vocês é muito importante, né? Agora, antes execrado no Flamengo, a torcida agora pede o retorno de Rodinei. Isso aí, torcedores do Flamengo fazem campanha nas redes sociais. A hashtag é Volta Rodinei. Alguns torcedores estão pedindo o retorno de Rodinei. O lateral direito assinou com o Olympiacos após deixar o Flamengo próximo ao fim do seu contrato. O vínculo do jogador de 30 anos com a equipe grega vale até o meio de 2025. Na partida contra o Bolívar, pela Libertadores, parte da torcida criticou aí a atuação do lateral rubro-negro, o jovem Wesley, e que tem sido alvo recorrente de crítica por parte dos torcedores do clube. Então a torcida está pedindo aí a volta de Rodinei. Vocês lembram? Tinha Rodinei e tinha Pará. Pará jogava, a torcida pedia Rodinei. Rodinei jogava, a torcida pedia Pará, porque os dois também não tinham conseguido, naquela época, se firmar como laterais do Flamengo. Depois de umas boas conversas entre Rodinei e Davi Luiz, o cara despontou, o avião decolou. É isso aí, né, galera? Então, torcida pedindo agora a volta de Rodinei. Chega a ser engraçado, né? Mudando aqui de assunto, o Flamengo está entre as maiores bases do mundo, segundo a revista 442, renomada no Reino Unido. Recentemente elaborou aí um ranking das categorias de base mais produtivas e bem-sucedidas do mundo, envolvendo 32 clubes, entre os quais 5 são do Brasil: São Paulo, Santos, Flamengo, Fluminense e Botafogo.
O Flamengo se destacou como o melhor colocado entre os clubes brasileiros, alcançando a 13ª colocação no geral. E a publicação ressaltou aí a longa tradição do clube em desenvolver talentos, desde ícones como Zico e Adriano Imperador, até os nomes mais contemporâneos como Lucas Paquetá e Vinícius Júnior. O Flamengo sempre teve uma boa base, só não sabe utilizar bem. Craque o Flamengo faz em casa, só que hoje em dia eles não utilizam, eles vendem, né? Então temos vários exemplos aí, Lucas Paquetá, o próprio Vinícius Júnior e outros aí que foram vendidos precocemente, né? Puxando o gancho aqui, falando em Zico, né? Que é uma das grandes crias da base do Flamengo. Zico não quis saber e detonou o Tite. Ah, vocês estão criando crise no Flamengo? Não. Zico que deu uma declaração aí à Sport TV. Olha só, Zico não se omitiu e criticou uma decisão tomada por Tite na partida entre rubro-negro e palestino. Durante entrevista rápida ao Sport TV, realizada na quinta-feira, dia 25, Zico falou sobre alguns temas e não poupou críticas quanto à decisão de Tite. Olha o que disse o Galinho de Quintino, o maior ídolo do Flamengo de todos os tempos. Abre aspas. A única coisa que eu não entendi é que, em jogos normais, todo mundo faz as 5 substituições. No momento como o de ontem, ou seja, quarta-feira, na altitude, em que os jogadores estavam sem fôlego, tem que colocar todo mundo para jogar e até mesmo o quinto goleiro, fecha aspas, disse Zico, ex-camisa 10 do Mengão. Por que não utilizou todas as substituições que o Flamengo tinha em mãos? Por que não pegou os jogadores que estavam mais extenuados e deu mais um fôlego ao time? Algumas perguntas que ficam na nossa cabeça, né? Mudando aqui de assunto, campeão do mundo pela Espanha cita Flamengo em brincadeira no Sevilha. O Flamengo tem a maior torcida do Brasil e é o time do país mais conhecido no planeta. Quem deu a prova de que o Flamengo rompe fronteiras é o jogador do Sevilha da Espanha, Jesus Navas, campeão mundial com a Espanha em 2010. Ao ser questionado sobre os 5 clubes brasileiros que conhece, o lateral direito lembrou primeiramente do Flamengo. Olha só, o Flamengo está na cabeça das pessoas lá fora. Você pergunta lá, qual o maior time do Brasil? Qual o time do Brasil que você conhece? Para qual time do Brasil você torce? O Flamengo está entre os primeiros. É um dos que vem primeiro à mente daqueles que são perguntados sobre isso. Ó, o primeiro ficou aqui, Flamengo, Vasco, Corinthians, São Paulo e Santos, nessa ordem. Os brasileiros que ganharam a Liga da Europa no Sevilha, Luiz Fabiano, Adriano Imperador e Renato. 3 cidades brasileiras, ele citou primeiro Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Artista brasileiro, ele citou aí Alexandre Pires, um brasileiro que ganhou a bola de ouro, ele citou Ronaldo Fenômeno, né? Isso aí foi uma brincadeira feita pelo próprio Sevilha com o Navas, né? Que atua em praticamente toda a sua carreira, né? Então, galera, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!